Nós vamos falar hoje com uma personalidade diferente do que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. Deixa eu me apresentar, eu sou o Fábio Ribas e ao meu lado sempre ela, Tauana Caroline. Oi, tudo bem com vocês? E hoje é uma conversa bem diferenciada, né? Sim, nós vamos falar com o cacique Catan Yuvan. Seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, meu Tchai. Então, eu fico muito feliz, de vocês poderem me receber, de a gente ter bater esse papo hoje também, para mim poder, contar um pouco da minha história, do meu povo também, Eu me chamo Catan Yuvan, Catan Yuvan foi o nome dado pelo meu tio, Então, Catan Yuvan significa, Catan é as pinturas da jiboia. E o Yuvan significa, pode ser o espírito da onça ao mesmo tempo também, a pinta da onça. Então esse nome foi dado pelo meu tio, ele é um grande também mestre, professor, tem uma faculdade dele, estudado no mundo branco, ao mesmo tempo também tem o seu diploma das línguas também, Yawanawá também, Então vocês estão percebendo que hoje vai ser um conteúdo bastante rico, Nossas origens, uma linguagem que nós não temos muita habilidade, nós vamos aprender muito aqui hoje nesse episódio. Vamos descobrir qual que é o significado do nome da Tauana, quem sabe, Tauana? Eu não sei. Seu nome é indígena. É indígena. Vou fazer o meu cumprimento, porque eu sei fazer o cumprimento. Vamos lá, então. A gente já ensaiou, Catan Micharaimon. Assim? Micharaima, Tauana. Mi Ausai. Charaim. As Kauaquinha significa isso mesmo. Como você falou, a frase, a língua Yawanawá certa, dessa forma. Então falei certinho? Sim, falou. Já teve um diálogo aqui hoje, parabéns. Eu sabia que você ia conseguir. Se você quiser acompanhar as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube, você vai procurar lá, Pode Dizer Podcast. Nós também temos o nosso canal de cortes, que são os cortes do Pode Dizer. E nas redes sociais, nós estamos no YouTube, também no Facebook, no Instagram, enfim, em todas as plataformas digitais você vai encontrar o Pode Dizer Podcast. E se você estiver ouvindo no Spotify, através da sua plataforma preferida de áudio, você também pode dar 5 estrelas para nós, se você achar que a gente merece. Então vamos lá, a gente já aprendeu aqui algumas palavras, já aprendeu o significado do seu nome, mas a gente já está percebendo também que você veio a caráter, você veio com algumas pinturas no rosto, também tem alguns colares. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, o que significa todos esses adereços. Esses adereços, essa parte visual que chama muita atenção. Então, esse daqui, que está aqui no braço, é uma arte, e cada uma dessas artes ela tem um significado, Então, exemplo, esse daqui é uma pintura de uma espécie de um peixe que tem lá na nossa região, que é chamado de vachuchacá, um peixe cascudo. Então, o símbolo dele, Então, esse daqui é um cordão, esse detalhe que tem aqui, que nós imita como se fosse a cabeça da jiboia, que é chamado de Runuamapu, cabeça da jiboia. E esse daqui é o cocá, que é chamado de maite. Esse é a pena de arara. Esse é a pena de um pássaro que ele é muito cantador lá na aldeia, que é chamado de tchaná, Então, cada um, na nossa cultura, nós chama de raute. Raute é quando você está usando a pulseira, usado o cordão, a tiara, que está por debaixo também aqui, do cocá. Então, quando você está com tudo equipado e está pintado o rosto também, quer dizer que você está preparado para uma guerra espiritual também. Então, essa pintura serve no nosso povo também, feito do urucum, que nós chamamos pachinte. Então, para que a gente usa? No momento de a gente fodar, trocar alguns papos com alguém, ao mesmo tempo votar no meio de muita gente, no meio de movimento também. E hoje existe muita energia também negativa. É uma identificação também, sim, isso. Sim. Mas nem sempre é a mesma vestimenta ou os mesmos símbolos. Pode mudar também? Pode sim, pode mudar. Dependendo da ocasião, do estado de espírito? Sim, pode mudar. Então, como eu vim,
para mim aqui trocar esse papo também com vocês, falar do meu povo. Então eu vim protegido também aqui, certo, né? Porque eu não conheço a casa, né? Então eu vim protegido. Então esse daqui serve para mim como uma proteção, né? Se eu tiver sem o cordão, sem o cocá, para mim eu me sinto como se fosse fraco, né? A minha energia indígena enfraquece. É uma armadura também. Armadura. Né? E na aldeia, no dia a dia, é assim mesmo a vestimenta, a pintura? É sempre assim nos outros dias? Então, né, hoje em dia já mudou muito. Porque logo no tempo, uns 80 anos aí atrás, né, que eu não era nascido ainda, né, como eu escutei as histórias aí do povo, né, do meu povo Yawanawá, né, de primeira eles não tinham roupa. Né? Então eles principalmente ele usava um tipo de vestimento que só tampava a parte íntima também, né? E no momento do primeiro contato que tiveram com o mundo branco foi no tempo dos missionários, né? Então no tempo dos missionários chegaram também os seringueiros também. E nesse tempo, no primeiro contato deles, eles começaram a levar os vestimentos daqui do mundo branco, né? E de lá também o mundo branco também, né? Eles também tiraram um pouco também, muito também da nossa cultura. Nós perdimos, o povo Yawanawá, um pouco da nossa cultura, e teve outros mais velhos também, que hoje existe também, do nosso povo, uns liderança, pajé também, que resgataram a nossa cultura de novo do povo Yawanawá. Mas através do contato com o mundo branco, que hoje a gente usa a roupa. Mas do nosso dia a dia lá na aldeia, né, no momento lá, sempre a gente tá de roupa, assim. Né? Agora no momento assim, quando a gente vai fazer o nosso ritual, ou é no momento que a gente começa a se pintar, usar o nosso cocá, o nosso cordão, começa a se pintar também, né, em tudo, é na hora que nós vamos ali para um desafio, para uma festa, né? E ao mesmo tempo também comemorar também as nossas festas, nossos ritual, né? Bem protegido. Né? Aí pode variar um momento festivo, um momento de oração, um momento de festividade. Cada momento tem uma espécie de vestimenta. Uma espécie de pintura, pode ir mudando. Sim, pode ir mudando, né? Dependendo, assim, se você quer, mas assim, tipo, cada pintura que você também vai usar, né? Tem que ter um significado também, para que você tá se pintando, ao mesmo tempo, para que você tá usando, né? Exemplo, esse daqui é o cocá, o maite, né? Por que eu uso ele? Então, né? Esse daqui é a pena do pássaro, como eu falei, que é o Tianá, é muito cantador, né? Esse pássaro imita muito outro tipo de pássaro, né? Da floresta também. Então, esse daqui significa, né? É um símbolo de um pássaro muito cantador. Então, apesar de eu ser uma pessoa que canto, toco, estou estudando os cantos indígenas, é no momento quando eu pego um instrumento, as cantorias vêm para mim e traz muita alegria para mim. Então, faz sentido. Uma coisa, o pássaro que canta, você também se identifica dessa maneira. Então tem que fazer significado. Tudo isso tem... tem um significado. Então, usando esse cocá, o maite, eu passo 2 noites acordado, cantando, sem repetir uma música, né? E não canso a voz também. Acho que é importante a gente comentar da onde é, né? A aldeia da onde vocês vêm, né? Vocês são do Pará. Você quer explicar um pouquinho? Sim. Do Acre? Então... Pará, eu falei Pará? Isso. Falei Pará, é Acre, minha. Nossa, vai cortar isso depois, né? Quer fazer, então? Bom, então é importante a gente falar um pouquinho de onde você veio, né, Catê? Que é do Acre. Você explica um pouquinho pra gente como que é lá, onde fica bem certinho a aldeia? Então, eu sou lá do Acre, né? Eu sou Yawanawá. O povo Yawanawá é o povo da Queixada, né? Para dar um entendimento também, né, para o mundo branco aqui, a queixada é um exemplo, não é o javali, mas comparado como o javali também, né? Então nós somos o povo Yawanawá. O que quer dizer o povo Yawanawá? O povo da queixada somos o povo da união, né? Então nós do povo Yawanawá, nós vivemos lá no Acre, né? Então, a origem de vocês? Sim, lá do Acre, né? Amazônia do Acre. Então lá no Acre, lá tem um município, Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Então a gente vive num rio chamado Rio Gregório, né? É lá onde vive a população Yawanawá. Então a população Yawanawá, em geral, de tantas pessoas que tem na tribo, são 90
900 pessoas. Nossa, é uma população grande, né? Então, mas Eu achei pouco, né? Você achou pouco? Sim. Mesmo tempo, assim, tipo, é muito pouco. Porque existe No começo tinha muito mais. Sim. Muito mais. E foi diminuindo ao passar do tempo? Por passando do tempo, assim, veio diminuindo, porque foi um povo também que guerrearam muito também. Né? E mataram muito também a Yawanawá. Né? Então, tipo, existe outro povo aí que tem 3 mil, 5 mil habitantes aí do povo. Exemplo, né, lá no Acre. Mas o povo Yawanawá é o único povo mais pouco também. E vocês sentem alguma dificuldade de passar a cultura para os filhos, né? Com a modernidade que é agora, né? Com a internet. Vocês têm alguma dificuldade hoje de ir passando a cultura? Então, boa pergunta. E vai dependendo também de cada pai e cada mãe, né? Porque assim, não adianta assim eu falar do povo geral, né? Se eu tô vivendo numa aldeia, somos um povo só, mas não significa que nós estamos vivendo todo mundo junto. Né? Cada cor, cada seu liderança, tem sua aldeia, cada seu responsável, né? Estão tomando de conta da sua aldeia. Tem seu pajé também, mas assim, todo mundo são família, todo mundo é um povo só. Certo. Então, tirando assim pela minha casa, né? Sempre eu agradeço muito assim no Kanxani. No Kanxani, o que é que quer dizer? No Kanxani é o nosso Criador maior. Xani é Deus. Né? No Kanxani é nosso. Né? E agradeço muito também o meu pai, que através dele, assim, apesar de eu ser tão jovem, né? Eu tenho 24 anos. Né? Realmente, muito jovem. E dediquei a minha vida, assim, ter muito amor e ter muita humildade. Muita paciência e muita responsabilidade também. Né? Da onde foi que veio isso para mim? Porque hoje, se você encontrar um jovem de 24 anos para tomar uma responsabilidade de uma família, do teu povo, é muito difícil também. Né? Mais ou menos em que idade, geralmente, outros caciques acabam tomando essa liderança? É mais novo ou mais velho? Então, eu sinto e acho e vejo do povo Yawanawá, o mais novo sou eu. Né? Agora... O resto das pessoas, para se tornar um cacique, com liderança, né, tem que ser uma pessoa de muita responsabilidade, né, e já uma idade também. Exemplo, umas de 40 para cima, e já pode ser também. Né? Mas hoje, apesar de o povo Yawanawá, né, ter muita sinceridade, honrar sua cultura, então está tendo muitos jovens também em liderança. Né? Tipo, exemplo, o Araçu. Araçu é uma pessoa da aldeia que é um grande liderança, responsável, né? Ele é um jovem, né? Mas ele domina o povo da aldeia mais maior, a aldeia Mutum. É aquele rapaz que canta lá, né, que tem um vídeo, fez uma gravação lá no Amazonas com o DJ Alok. Também é uma liderança. É uma liderança, é um pajé, é curador, é um cantador, né? Então ele é um grande liderança também da tribo, mas é jovem ele. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu pai, que seu pai também é uma figura muito importante nesse meio, né? Então, meu pai, né, o nome dele é Yawakuni. Então, o Yawakuni, né, ele veio de uma história assim muito longa, Chay, né? Apesar assim de meu pai, né, ele não ter alcançado a mãe dele nem o pai dele, né? A mãe dele faleceu quando ele tinha umas 9 anos, o pai dele quando ele tinha umas 10. Então, muito cedo. Então ele foi criado pelas outras pessoas também, né? Que o nome dela em português é Alda. Né? Que foi a mãe dele de criação, né? E no momento assim que ele não conheceu o pai dele, meu pai vivia assim na aldeia assim com os irmãos dele, né, comendo, bebendo, aquilo também que as pessoas davam, porque imagina um pai, um filho, uma criança sem um pai, sem uma mãe. Difícil. Né? Em qualquer situação, né? Em qualquer situação, as pessoas, principalmente, a pessoa ia comer o que o povo desse. Né? Porque ele não tinha também nem idade, nem tamanho para pegar uma arma, para ir para a floresta, caçar ou pescar, que ele não tinha nada. Ele dependia... Né? Dependia de outras pessoas. Sim. Então, essa mãe dele de criação também, que já fez a passagem, faleceu, uns 5 anos aí atrás também, né? Foi que criou ele. E apesar também de ele ser um dos jovens também que ter dedicado também muito mundo espiritual. Então, no momento assim que o povo Yawanawá estão perdendo um pouco da sua cultura, o povo Yawanawá estão começando já muito a questão de bebida,
Por que hoje a gente fala um pouco no nosso português? Né? Porque assim, nós perdimos também a metade da nossa língua. E foi naquele momento que o povo Yawanawá estava perdendo a cultura e tinha um grande pajé, né? Que o pajé é conhecido como, no mundo branco de vocês, como um xamã, né? Como se fosse um doutor ou um médico. Né? A mais alta autoridade. Sim, mais alta autoridade. Né? Então tinha desse tipo de pessoa, como exemplo, né? O Iauá era um grande pajé também do povo Yawanawá, né? E tipo, ele foi um grande mestre, assim, pelo meu pai. Meu pai conta muito a história dele, assim, né? Que ele cuidou do meu pai como um filho, né? E passou os ensinos dele. E no momento, meu pai tinha um primo dele, que era um grande liderança também do povo Yawanawá. E foi no momento que meu pai ele ia fazer um turista, um russo, fazer uma dieta do mucá. O mucá é uma planta também muito sagrada também no povo Yawanawá. Eu vou querer saber depois, né, a respeito disso também. E nesse momento assim, né, esse Biraci, como ele tinha também muito respeito também com meu pai, ele perguntou ao meu pai, dito assim a história do meu pai que eu estou explicando, né? E foi no momento que ele disse assim, olha, Wakundi, você quer também fazer uma dieta do mucá? Conhecer o que é essa planta mesmo? Né? E de primeira, logo, né, a primeira geração do meu avô já tinha feito a passagem. E a terceira geração também já tinha feito. A segunda geração, a terceira era o Iauá e o Tatá. Tatá também foi um grande mestre, né? E eu não estudei com ele, não soube tanto do estudo dele, mas era uma grande pessoa também, curador também do povo Yawanawá, né? Então, nesse momento, o Biraci disse, olha, o nosso povo também, os mais velhos que sabem, já estão fazendo a passagem. Então, nós precisamos também dedicar. Alguém precisa assumir, sim, porque esse povo vai precisar assumir responsabilidades também. Sim. E foi nesse momento que o Biraci, que o nome dele na origem é Nishiwaka, né? Meu primo. Então foi nesse momento que ele decidiu convidar meu pai para esse desafio, né? Para conhecer essa planta, que essa planta é muito sagrada e você faz uma dieta, come como uma batata. Mucá. Mucá. É no momento que você come uma vez para passar um ano na dieta, onde você não vai poder tomar água, não vai poder comer doce, não comer uma comida que não tem sal, não pode fazer relação e não pode receber visita de pessoa. Durante um ano? Durante um ano isolado só na floresta. O mucá? Não, come o mucá uma vez. Vai ter. Para iniciar, Vai ter algumas comidas, mas esse é o mucá. O mucá é comida uma vez só. Entendi. Para dar o início a esse um ano. Um ano. Somente. E depois tem uma dieta restritiva, uma dieta que alguns alimentos só pode consumir e outros não pode. Sim. E qual que é o significado? Para que a pessoa faz esse momento, todo esse um ano? Qual que é o objetivo final? Então, o objetivo final é para se tornar assim, tipo, como exemplo, meu pai. Né? Eu não vou falar assim a história de outros liderantes, outros pajés assim, porque são mais de idade também, eles têm o conhecimento dele, e além de eu não estudei com eles também. Estudei com algumas pessoas. Tipo, exemplo assim, o primeiro é minha dedicação para me entender o que era uma dieta, o que era a espiritualidade, assim, veio através, né, de um jovem que o nome dele é Paú. E eu comecei a trabalhar para ele. Daí lá no mesmo momento eles montaram como se fosse para a gente juntar um grupo, ser guardião. Então ao mesmo tempo ele fez eu conhecer a ayahuasca, que fez também eu conhecer meu pai. E no momento quando eu vim conhecer meu pai, ele contou a história dele. Uma vez eu perguntei qual é o objetivo final para a gente fazer essa dieta. Porque um tempo eu falei para ele, pai, eu tenho muita vontade de conhecer essa planta também, que o senhor também conheceu. E apesar de ele ser um dos jovens, depois de Iauá, do Tatá, né, ter feito a primeira dieta também do mucá, né, junto com esse pajé Iauá. Então eu tinha esse interesse, porque eu muitas vezes ouvia assim minhas famílias, as crianças, meus irmãos, alguém doente, e no momento meu pai ia lá, ele fazia um rezo por cima da pessoa e a pessoa ficava bom. E é difícil essa dieta, porque um ano, né, fazendo todas essas restrições, alguém acompanha também, faz outro tipo de acompanhamento para quem está fazendo, realizando essa dieta? Então, para você fazer essa dieta, você tem que estar com um grande curador. Principalmente lá você não vai estar com um cacique
liderança não, principalmente você tem que estar com um pajé, Certo. né? Porque é ele que vai passar o conhecimento. Então, o objetivo final de você fazer essa dieta é para você ser dominante espiritual. No momento quando eu chegar alguém doente, dizer assim, olha, eu estou precisando de você. Você ir lá e curar aquela pessoa. E quando chega no final desse um ano, tem uma cerimônia para encerrar essa dieta? Sim. Essa passagem? Sim, uma cerimônia tem que tomar um banho, né, com uma argila, né, que é um barro, né? Você tem que tomar um banho para tirar todos aquilo que você passou. E depois daí para frente, do que você estudou, né, você vai aprender. Então, lá no momento da dieta do Mucá, do que você ouvir, você vai aprender. Se você ouvir coisa boa, você vai aprender coisa boa. Se não ouvir coisa boa, você tem que esquecer o mundo fora. Sim, Por exemplo, lá a floresta tem a aldeia. Você vai ficar isolado da aldeia durante uma 2 horas ou 3 horas de distância da aldeia. E quem vai estar lá contigo durante um ano? Vai ser uma pessoa, como exemplo, ou seu pai ou sua mãe, que vai ficar procurando caça, fazendo comida para você, e vai ter o teu professor também, que é o pajé. E não vai ter muita gente. Vai ter outras pessoas contribuindo para aquela formação ali também, dando aquele apoio. Sim. Fazendo a alimentação, às vezes até mesmo, eu não sei se seria uma oração, algum tipo de cântico, tem algum momento assim também? Sim, tem a oração. Mais espiritual? Sim, tem a oração e tem um canto, né? E muito bom também você tocar nesses assuntos e fazer as perguntas também, né? Porque lá é a oração do pajé. Lá vai ter uns cantos, né? Então existe canto, né, que é para curar, e canto também para chamar alegria, e canto também para chamar admiração, e canto também para você também chamar os espíritos para ajudar, dependendo daquele trabalho que você está fazendo, se for para curar, se for para fazer uma cantoria ou um rezo também. Quer ter, e assim, fora o pessoal da aldeia, as outras pessoas também procuram, tem esse acesso, a gente pode conhecer, participar desses rituais ou não? Vocês como Pessoas curiosas, ou só o pessoal, visitantes, ou só o pessoal da aldeia pode participar, fazer os rituais? Então, né, boa pergunta. Hoje, no mundo espiritual, então, no povo Yawanawé é um povo que sempre está recebendo muito visitante, turista. Então, está recebendo pessoas do mundo inteiro, tanto faz aqui do Brasil e também da parte também da Europa, né? E com certeza, né, vocês têm como também, né, participar. Agora, dependendo assim, né, cada um visitante turístico que vai lá, ele vai com um objetivo, com um propósito também, né, não é só por rir também. E né? geralmente eles vão procurando o quê? A medicina? Algum tipo de cura? Então, eu vou começar desde o começo, como eu comecei a trabalhar com turista, né? Então, um exemplo, eu já recebi pessoa lá na minha aldeia que foi só para conhecer a floresta, né? Ele não foi para consagrar ayahuasca, não foi para aprender a cantar, nem tocar, nem conhecer a medicina, ele foi para ver a floresta. Então, ele era um piloto de avião. Então, ele disse que ele já viajou por cima, né, e via muita floresta. Sim. Sempre ele passava por cima do Amazonas, do Acre, e o canto que ele viu mais floresta foi no Amazonas. Então, ele foi só para conhecer a floresta mesmo. Sim, eu imagino que a sensação de estar lá dentro da floresta também deve ter uma energia muito gostosa, muito positiva lá dentro. Com certeza, é o que mais tem, né, lá. Porque lá tem as energias lá são muito fortes, muito sagrado também, Tchai. Própria a energia lá da floresta, exemplo. Lá tem um tipo de árvore que nós chamamos, em português, conhecido como samaúma. 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 Então, na nossa língua, fala chunua. Chunua. Então, esse chunua é uma árvore muito grande. Eu acho que nós 3 aqui. Para poder abraçar essa árvore, eu acho que 20 de nós conseguem, Tchai. Nossa, é muito Nossa. grande. É muito grande. É. Eu Essa só vi árvore... pela internet alguma imagem parecida com essa. Então, né, essa árvore aí é muito sagrada também do nosso povo também. É uma árvore onde você não vai poder cortar, derrubar, aonde a gente pode fazer os nossos rituais, os nossos rezos também. Então, voltando à conversa atrás da pergunta que você fez, para quê? Qual mais tipo de pessoa turística, para que eles vão lá? O mais é para buscar cura.
né? E mesmo tempo também vai muita gente hoje para aprender também cantar e tocar também. E que tipo de cura que eles procuram? Então, a cura, porque hoje, assim, tipo, um exemplo. Um tempo eu estava comentando aqui com meu pai, né? Que chegando no Brasil é um povo, assim, bem, assim, feliz. Né? Isso é verdade. O brasileiro tem esse título. Mas né? os estrangeiros, né, são uma pessoa, assim, que eles mexem com muitos espíritos muito fortes, né? Hoje, assim, jamais eu criticar qualquer crença também, mas do que para ser esclarecido, o certo tem que ser dito. Sim. E a verdade tem que ser falado também, né? Então, nesse ponto aí, existe vários tipos de crença. Tem o caminho espiritual, que a gente trabalha com a ayahuasca, né? Tem gente do mundo afora, da parte da Europa, que faz pacto para enriquecer, ter muito dinheiro também. Começa a mexer com vários tipos de espírito, uma coisa satânico, e lá na frente, quando não cumpre com aquele papel, na hora que a cobrança vem para ele, é no momento que eles vão correr atrás de cura também. Porque os espíritos já vêm para levar eles. Né? E quem que vai poder curar eles? É no momento quando ele começa a descobrir que os indígenas podem curar. E é no momento que cura. Eu falo. Para combater aquele mal que está indo buscar ele, por exemplo, para cobrar aquela conta que ele fez um pacto. Então eu falo dessa forma assim, porque eu já vi assim meu pai recebendo pessoa, né, assim, e fazia pena, Thiago. Ela chega desesperada, como que ela chega? Como uma pessoa, exemplo, uma pessoa que tem como uma criança que tem autismo. Né? Você consegue ver no olhar dessa pessoa? Ela tem medo, ela tem... medo. Já chegou gente dentro da floresta lá, né? Que tem depressão. Exemplo, essa pessoa lá da Alemanha, ela, né? Foi na minha aldeia, uma turista lá, né? No momento ela ligou para várias aldeias e nem o povo quis receber ela, né? De outras aldeias. E por lá ela teve um contato com meu irmão também, o Ed Carlos. E foi no momento que eu disse assim, pai, essa mulher quer vir para a aldeia. Aí o próprio meu cunhado tinha falado, cara, essa mulher aí é uma pessoa que ela tem depressão, ela quer tirar a vida dela, desistiu de tudo do que ela tinha, tá dormindo na rua, tal. Nossa. E ela é uma pessoa que já quis ir para outras aldeias e ninguém aceitaram ela. Daí eu falei assim, eu disse assim, desse tipo de situação o senhor cura, pai? O senhor que é dominante espiritual, o senhor que é curador? Ele disse assim, pode chamar ela para cá, mas para entrar dentro da aldeia também tem que dar um recurso também, o meu trabalho também. Sim. Né? Então, no momento que essa pessoa chegou lá, Tchai, né, a gente chamava ela para comer, fazia a refeição dela, ela sentava a cabeça abaixo. Né? Ela não olhava e só vivia dela, depressivo. Só vivia chorando ali, dizendo que queria tirar a própria vida dela, e sempre lá na aldeia assim a gente deixou alguém de olho nela, né? Tipo, para olhar, não para ela correr para mata também, né? Não para ela pegar algum tipo, por exemplo, um facão ali, né? Então sempre, e foi nesse momento ali que o meu pai começou a fazer um banho nela de erva, né? Das nossas medicinas, que tem muita planta lá no Acre, na nossa floresta, e foi nesse tempo que meu pai começou a fazer um rezo, né? Passou uma dieta para ela, que esse rezo era Anã, rezo para cura, para espantar os espíritos, mal, as doenças, e foi no momento que eu vi meu pai curando esse tipo de pessoa. Ela tinha salvação, vocês conseguiram reverter a situação, ela saiu feliz, saiu curada? Saiu curada. Né? Todos nós, o meu pai sempre falou isso, você pode fazer toda coisa na vida, mas num dia quando você pede perdão a Deus, tudo tem salvação também para nós também. Entendi. Mas a gente tem que ter amor. Então uma coisa, meu pai falou assim, ele é pajé, ele não cura, que cura é o Criador maior, Deus, mas pela fé do que ele tem, ele que cura também, né? Porque apenas nós só somos como se fosse um instrumento aqui também na Terra. Uma coisa que se comentou até agora, a gente quer entrar um pouco mais nesse assunto a respeito dessa medicina da floresta, que é muito ampla, a medicina da floresta é muito grande, né? Precisa de um conhecimento também, conhecer as plantas, para que serve cada planta, né, para cada doença, para curas espirituais, até para curas mesmo, uma dor de cabeça, enfim, vocês utilizam da medicina da natureza para se medicar, né? De uma maneira natural. Sim. Vocês fazem isso também. Boa pergunta. Então, lá na floresta, para quem conhece a medicina, meu pai
Exemplo, eu tenho o meu tio, né? O nome dele é Voar, irmão do meu pai. Agora ele ficou como se fosse o mais conhecedor das plantas, das medicinas, que nós chamamos de Nipui. Nipui é as folhas, as medicinas. Né? Meu pai conhece um pouco. Existe outro tipo de pessoa também, como o meu primo, que o nome dele é chamado de Xauanru. O Xauanru, né? Ele é um senhor já também de idade. Eu vi ele curando meu irmão, uma cobra que tinha mordido meu irmão. Né? E nesse tempo, quando ele foi andando na floresta, caminhando com meu pai na trilha, ele ia só falando, essa medicina serve para isso. Né? Para qualquer tipo de doença, Tchai. Lá na floresta, lá, para quem é conhecedor de medicina, tem. Toda a solução está dentro da própria floresta. Toda a solução está ali dentro também. Né? Então, né, mas um exemplo, que um pajé, uma pessoa que é curador, que ele não pode curar, exemplo aqui, que nós precisa também do mundo branco, se alguém tá ali e quebrou as pernas. Aí o pajé não vai curar, ele tem que ser o médico vai ter dele. Que procurar uma ajuda especializada, de um médico mesmo, para fazer ali, um ortopedista, digamos, né? Nesse caso. Então, mas lá existe tipo de medicina que o médico, o doutor pode dizer, o paciente está desenganado. Ninguém não sabe qual tipo de sintoma, doença que ele tem. Sim. Então, mas se for na floresta, lá tem também. É o que eu vejo, sim, que muitas vezes a ciência ela comprova aquilo que a natureza oferece também, né? Muitas plantas medicinais têm comprovação científica também. Então, além de tudo, né, muitas têm essa comprovação. Então, o conhecimento mesmo da natureza, ele tem um estudo também por trás, né? Bem interessante isso. Não sei se você queria perguntar alguma coisa, então. Eu tô curiosa para saber do ayahuasca. Isso aí Explica pra acredito gente... que seja uma das coisas que mais a gente tem curiosidade, né? Explica pra gente um pouquinho o que é, pra quem não conhece, né? Muita gente não conhece. Explica pra nós como que é feito. Você pode explicar Então, isso? a ayahuasca, né, ele é dos povos indígenas. Né? A ayahuasca o preparo dela é como se fosse um líquido. Certo. Né? O preparo é preparado como um cipó, né? E com uma folha que nós chamamos... O cipó nós chamamos uni, a ayahuasca é conhecido como uni. Então tem um cipó, né? Que ele vem da terra, ele cresce muito alto, né? Ele chega assim como se fosse essa grossura, assim, ou até mais, né? E esse cipó aí a gente pega e faz uma mistura com uma folha que nós chama de cauá. Conhecido no mundo branco, tem pessoa que chama, as igrejas aí do Santo Daime, que chama de rainha, chacrona, mas o nosso povo chamado de cauá. Então a gente faz uma mistura, certo, né? Então quem faz esse preparo dessa ayahuasca tem que ser uma pessoa que tem que ter muito conhecimento, tem que ser um dominante espiritual. Para saber a quantidade, para saber todas as dosagens corretas. Sim. Então, nessa parte aí, só porque você pode ser maior liderança. Mas se você não tiver conhecimento também espiritual, você não está preparado para fazer aquela medicina para servir também para o povo. Certo. Quem faz é o pajé? Então, um exemplo, que faz é uma pessoa, o pajé. Então, como o pajé também vai passando o conhecimento dele, exemplo, meu pai, né? E eu faço essa ayahuasca na minha aldeia. Certo. É eu ou meu pai. Então, tipo, lá no momento que você vai preparar essa ayahuasca, como eu recebi o estudo do meu pai, um exemplo, eu não posso comer doce durante uma semana ou 2 semanas, dependendo do tanto, quando eu vou começar a fazer ayahuasca. E antes de eu começar a fazer, eu tenho que fazer um rezo, um pedido também, tomar um banho de uma folha, né? Conforme meu pai me ensinou, eu faço também. Sim. Né? E a partir dali, né, eu convido só as pessoas, né, que tem muita sabedoria. Então a pessoa, o cipó, a gente pega, como fala lá, como se fosse um martelo, uma marreta de madeira, e você vai começar a bater aquele cipó, né, para deixar ele bem como se fosse bem moído. Certo. E é no momento que cada uma pessoa daquele que está lá fazendo, né, ele tem que estar com uma energia boa e jogando também os teus pensamentos,
pedindo coisa boa, trazer coisa boa, né? Porque, exemplo, quando você está fazendo ayahuasca, você tem que estar com aquela consciência, fazer um pedido para Deus que através daquela medicina, aquele teu suor que você está derramando também, né? Que através daquela medicina que vem curando, vem trazendo um aprendizado, né? Para você, né, para o teu pai, para a tua família, que traz uma bênção ali dentro da aldeia, que cada uma pessoa também que vai tomar aquela ayahuasca, que pode, né, receber uma cura, receber uns aprendizados também. Vai transmitindo tudo isso na hora da fabricação. Na hora da fabricação. Então, por isso que tem que ser uma pessoa, tipo, que tem muita sabedoria espiritual, né? Então, ele é feito depois que mistura, né? Ayahuasca, uma folha, uma panela de um vaso de 70 litros, né? A gente pega, coloca dentro e coloca 60 litros de água. Então a gente coloca lá no fogo e coloca ela para ferver. Né? Então de 60 litros de água, eu sempre acostumo tirar 15 litros de água. Vai fervendo até, decantando ali, até chegar em 15 litros mais ou menos. Quando chegar em 15 litros. Né? E para fazer esse preparo da ayahuasca, a gente passa semanas fazendo também. É um período longo, então. Né? Bem complexo de fazer, não é simples de fazer. Sim. E não pode ser feito a qualquer momento também. Tem um momento correto. Um exemplo, a lua, por exemplo, pode influenciar nesse momento? Esse daí não tem não. Questão da lua, não. Agora sim, depende, depois que quando você vai preparar, aí tem a organização da aldeia. A gente vai fazer essa medicina, a gente está precisando, entendeu? Então a aldeia também vai parar e também quero que todo mundo se dedique nesse momento. Nessa missão que a gente tem, sim. Né, que é para o preparo da ayahuasca. Também, exemplo, então, para o lado das mulheres, o que é que as mulheres vão fazer? Né? Elas vão fazer a comida para os homens que estão trabalhando também né, lá. Então tem o teu horário de café, tem o teu horário do almoço e da janta. E vira dia e noite ali trabalhando. Trabalha 24 horas. Não para nenhum momento. E aí chega no momento final onde está feita essa preparação, chega lá, digamos que sejam uns 15 litros, ficou tudo preparado. Vocês reservam isso em alguns recipientes? Como que é guardado isso depois? Então, né, a gente, mais do que a gente faz na minha aldeia, a gente chega a fazer umas 100 litros. Então, no meio de umas 700 litros de água ali que foi fervido, né, com várias panelas ali, a gente chega até 100 litros. Então, a gente vai pegar um vaso, né, como um exemplo, essa garrafa aqui, a gente, né, pega embala ela todinha, né? Entendi. Coloca ela dentro de um vaso também, né? E antes, ali o pajé vai fazer um rezo também, né? Para aquela medicina ali estar bem protegido também. Essa é a consagração que você comenta ou a consagração é depois quando a pessoa vai tomar? Não, exemplo, agora boa pergunta de novo, né? Quando a gente está preparando a ayahuasca, você tá lá batendo o cipó, você já está na força da medicina. Porque você já tem que ter um pouco ali para aguentar. Por isso que a gente aguenta noite e dia. Então, no meio da força ali, você pode fazer um canto e tem outras bandas também ali, tipo, né? Quem não é pajé, quem não está trabalhando ali, mas está tocando, cantando, tocando um violão, um charango, ukulele, o djembe também, né? E tá cada uma energia das pessoas que estão cantando, né? A panela ali que está no fogo, está fervendo, está recebendo aquela energia. Né? Então, mesmo jeito, o pajé tem um momento dele que ele vai fazer também o rezo dele mais sagrado também. E os visitantes, quando eles vão, eles procuram, eles têm essa vontade, a curiosidade para tomar? Eles podem? Qualquer um pode tomar ou não? Então, maior parte dos visitantes que vão lá vão para consagrar a ayahuasca. Essa é a principal procura, podemos dizer assim. Porque é através da ayahuasca que vem a cura. Né? Tem pessoa ali que está com uma depressão, está doente, né? E um exemplo, aqui em Guarapava tinha uma pessoa que ele estava com pedra no rim. Certo. Né? Um amigo. Né? E no momento que ele começou a consagrar a ayahuasca, ele sentia muita dor. E aquela dor sumiu dele. Isso ele, né, vocês atribuem, no caso, à utilização da ayahuasca. Sim. Né? Então, a própria ayahuasca também tira a pessoa daquele exemplo da bebida, né? Qualquer tipo também de vício. Né? Então, vai muita gente para isso. Então, pode ser tanto quanto uma cura física quanto uma cura espiritual. Sim. A ayahuasca tem uma questão que as pessoas que às vezes, né, participam desses rituais,
que ela ultrapassa, digamos, o conhecimento normal. Sim, ultrapassa. Como que elas se sentem? Qual que é o relato dessas pessoas? Ou como vocês se sentem depois que utilizam? Então, depois que a gente consagra, né? Como é o nosso ritual Yawanawá, né? A gente primeiro faz o convite para a aldeia, a gente hoje vai consagrar ayahuasca. Né? Então, cadê as pessoas para fazer a fogueira? Cadê a pessoa para limpar, né, o espaço onde a gente vai tomar? Começa primeiro pelo trabalho, Tchai. Sim. Né? Porque através do trabalho, quando o seu lugar está limpo, aquela miração, aquele teu trabalho também vai vir umas energias muito boas também. Né? Então, no momento que chegam uns horários, também tem um horário a partir de 8 horas da noite. Sempre a gente consagra à noite. Porque, exemplo, mais final de semana também. Né? Porque no meio da semana, no começo, as pessoas estão no trabalho também. Sim, aí quando chega o final de semana, a gente vai também consagrar. É no momento que ali... Para que a gente consagra a ayahuasca? Né? Nós não vamos só com o objetivo de consagrar um ayahuasca só para cantar. Não. Ali é o nosso momento de nós comemorar a nossa vida, a nossa saúde, comemorar por a nossa família, tá todo mundo bem também na aldeia, agradecer a Deus pelo nosso movimento, agradecer a Deus pela nossa palavra, agradecer pelo dia, pela noite, pelo teu deitar, pelo teu levantar, pelo pão também de cada dia. Então, para consagrar a ayahuasca é onde a gente vai comemorar aquela nossa saúde, aquela paz que nós estamos tendo também, é no momento que o teu momento de você agradecer a Deus pela sua vida também. É uma cerimônia, então, que leva algumas horas ali. Mais ou menos quanto tempo leva essa cerimônia? Então, a gente, maior parte, começa o nosso ritual 8 horas da noite e vai parar às 7 horas da manhã. Nossa, um ritual bem longo. Longo. Vai passar toda a madrugada, toda a noite nesse momento festivo, então, com cantos. A partir de 8 horas começa a consagrar. A última consagração é a partir de 4 horas. Porque a gente não pode amanhecer o dia também muito na força. E lá naquele meio também você vai consagrar do tanto que você também aguenta, né? Então você vai tomar uma dosagem lá, né, de 50 ml, 30, né? Pode variar de pessoa para pessoa. Sim, pode variar. Quem já está acostumado, já tomou mais de uma vez, pode tomar mais, digamos assim. Sim. O organismo já está um pouco mais acostumado. Porque lá, um exemplo, a gente faz uma preparação lá que a gente fala graduação. Graduação da medicina. A graduação a gente vai fazendo conforme exemplo. A medicina mais suave, que traz a cura, tem a mesma energia também, mas é dado, servido para a mulher. A energia mais concentrado, que é mais apurado ali, mais forte, é para os homens. Agora, se você for para a mulher que já é mais, entende mais espiritual, já vive há 10, 20 anos consagrando ali, a gente também faz servimento no meio do homem. Mas tudo ali também de um controle também. Sim. Na primeira, o servimento, do tanto que você serve para uma pessoa, é para todo mundo. E depois aí que vai abaixando a dosagem. Ou se você quiser subir mais, é você que vai pedir a permissão de quem está fazendo o servimento ali. Entendi. E aí, essa pessoa vai tomar essa primeira dosagem. Qual que é o impacto, assim, no corpo? O que ela sente? Ela fica bem? Ela fica disposta? Fica animada? Ela dorme? Qual que é esses sintomas que acontecem no corpo? Então, o primeiro, depois que você consagra, a gente tem o nosso momento de concentração, né? O máximo a 5 minutos. Então, quando você consagra, o pajé, ele vai fazer os cantos dele. Então, naquele canto dele que ele está fazendo, ele está pedindo o grande espírito que traz uma cura para ele, para aquelas pessoas também que estão ao redor dele, que não faz aquela pessoa passar mal. Se for para vir curar, vem curar, para trazer um aprendizado. Então, pela cantoria dele, é no momento que você, a pressão, que nós falamos que a força vem chegando. É no momento que você vai começar a sentir uma coisa que você nunca sentiu. Você vai começar a se admirar pelo canto do que está acontecendo. Você vai olhar lá para o fogo, lá também você vai sentir como se fosse ver alguma coisa lá. Exemplo,
né? Ver uma jiboia passando, você nunca viu, né? E a tua vista vai ficar como se fosse diferente. É isso, né? Que eles comentam muitas vezes, que é a expansão da mente, muitas vezes, ele está enxergando coisas que ele nunca viria no mundo real, digamos assim, através da ayahuasca. Então ali mesmo você vai começar a olhar para si mesmo. Você pode chegar a ver alguma coisa ali dentro de você, ou os teus erros, do que você já fez. Reflexões. Próprio em si mesmo. É no momento que ali muita gente, o que é que pode acontecer? Você pode até começar a chorar. A emoção aflora algumas vezes. Sim. E ao mesmo tempo também você pode fazer uma limpeza. Né? Depende do estado de espírito de cada pessoa? Depende. Aí, conforme a pessoa, se ela estiver bem, ela pode ter uma reação, às vezes, positiva. Se ela tá mal, ela pode chorar, pode ter algum sentimento mais depressivo, quem sabe, uma compreensão. Aí pode acontecer várias coisas. Sim. Então, nesse momento, e se a força vir mais forte, a pressão vir, querer mostrar uma coisa muito feia que ela nunca viu, ela estivesse se aperreando, não tá conseguindo, aí é no momento que o pajé vai lá. Então o pajé vai fazer um rezo em cima da cabeça da pessoa para abaixar mais aquela pressão que ela está sentindo, ou tirar também a força também do que ela está sentindo. Então é tudo controlado, a cerimônia, tudo pelo pajé também, né? Então, tipo, cada seu povo tem a sua condução, tem a sua cultura. Mas eu falo assim, do lado como eu vejo também o meu pai, né, controlando a força da pessoa. Né? E no momento, a gente começa a cantar na voz, que é para chamar a força, né? Chamar a alegria, chamar a cura. E chega um momento também, um limite que a gente... lá naquele momento que a gente está cantando na voz, é no momento que a gente vai começar a chorar, ou fazer a limpeza. Você quer fazer número 1, o guardião lá, a mulher cuida de mulher. Sim. Né? Os homens cuidam dos homens. Né? Você não está aguentando dar um passo ali, o cara pega lá, te leva lá até o banheiro, depois fez o trabalho, tá, o número 1, o número 2, voltou de novo. Né? Então é muito bem cuidado também lá. Entendi. Né? E chega um momento que ali de tudo que você já pensou, refletiu a vida, é no momento que a gente também começa com o lado também do instrumento, que é no momento ali de você comemorar todos aqueles teus pedidos, né? Tirar todas aquelas energias, né? E você já refletiu a vida, é no momento de você entregar o seu coração ali para a força, é no momento que vai vir muita alegria, muita paz, né? Muito amor dentro de você. Tem uma perguntinha aqui. O ayahuasca, ele é o mais conhecido, acho que o mais divulgado, vamos dizer assim. Existe algum outro ritual que você gosta de fazer ou que você acha que as pessoas deveriam conhecer também, além do ayahuasca, ou concentra para que as pessoas conheçam o ayahuasca mesmo? Vamos repetir então por causa do microfone, né? A gente tem uma pergunta aqui, né, nossos bastidores aqui, que quer saber se além do ayahuasca, outros rituais também semelhantes ou que você gosta de fazer, que também acontecem, né, em alguns rituais parecidos. Então, né, falando pelo povo Yawanawá, boa pergunta. O Yawanawá, a medicina do que ele tem na tribo é a ayahuasca, né? E tem o rapé, que é chamado de irumã. Né? O rapé é feito do tabaco e de uma árvore que é chamada de sunu. Então, do povo Yawanawá, a gente tem também o nosso incenso, que é o supá, né? Que é uma resina de uma árvore que só tem lá no Acre também, né? Ali que você vai, queima numa brasa e vai fazer os seus pedidos, fazer suas orações ali, né? Então, no povo Yawanawá, né, não tem outro tipo de medicina. Existe outros povos que tem, mas de Yawanawá, a medicina que ele tem, né, é a ayahuasca e o rapé. E o rapé é como se fosse um incenso? É fumaça? Não é fumaça. O supá que é fumaça. O rapé é feito de como se fosse, né? Vou dar uma comparação aqui. Pó de café. Um pó de café, como se fosse pó de café. E tem um ritual parecido também com o do ayahuasca, ou ele é consumido de maneira talvez mais simples, mais rápida, como que geralmente é utilizado? Ali você tem que ter mais controle também, né, de consagrar, porque o rapé agora nessas geração
né? Que os nossos mais velhos liberaram, mas o rapé ele era usado principalmente com os pajé. Né? No momento de curar, que alguém está doente, né? Que eles consagraram o rapé. Então, essa terceira geração da idade do meu pai que deu a liberação. Usa mais no dia a dia, assim? Não no dia a dia. O nosso ritual, principalmente na hora do nosso ritual, junto também com a ayahuasca. Entendi. Né? Então, hoje tem muita gente também que está servindo a ayahuasca, está consagrando o rapé de forma muito errada também. Né? E para que ele serve, né? Para que ele é consagrado, então? O rapé? Isso. Então, um exemplo. O rapé, no momento que você tá ali você tá com o teu filho ali, tá com uma dor na cabeça, ou tá com febre, naquele momento você pega o seu rapé e consagra, faz aquele pedido, você vai fazer um rezo por cima, o pedido, né, para a força daquele rapé que traz aquela cura para aquela criança ali que está passando dificuldade. Sim, Não, aí a gente tem, né, o nosso curipe, né, que eu vou mostrar aqui para vocês também. Vamos lá. Curipe. Tá aprendendo muita coisa aí, então, Ana. Você tá com uma dor de cabeça que se ele estiver ali, eu já vou querer cheirar também. Você faria um ritual desse? Sim, a gente trabalha, né? Desse lado aí que é aqui, esse que é o meu trabalho da minha viagem. Ah, né? sim. A gente vai falar sobre isso também. Então, vamos ver. Esse é para o rapé. Esse daqui, né, que esse é o rapé. Aí tem o rapé aí Tem dentro. um rapé aqui dentro. Posso pegar? Pode. Posso? Vou mostrar? Vamos mostrar pra câmera ali, ó. Ai, aqui, ó. Olha lá. O que é esse daqui? Esse daí é chamado de tipi. É um osso? É, o aplicador. Né? Esse daí você aplica o rapé, uma pessoa assoprando em você. Assim? Isso. E a outra pessoa inala, vai respirar. A outra pessoa vai respirar? Sim. Não, quando você vai consagrar, né? Você toma aquele fôlego, tranca a respiração. É no momento que assopra, né? Você não pode pegar ele, não pode fazer assim. Respirar. É no momento ele pode descer também para cá. Então é no momento que você tranca a respiração e a pessoa... Então você não pode receber um sopro também de qualquer pessoa, né? Porque, exemplo, se eu for aplicar em você, eu tô passando umas energias também minha para você. Sua energia vem para mim, vem para a pessoa que recebe. Para você que recebe. Então a pessoa também tem que ter um pensamento positivo, tem que transmitir aquela coisa boa para a pessoa que vai receber. Para a pessoa que vai receber. Então, se a pessoa não tem um conhecimento espiritual, não adianta você. E um exemplo, te dar aqui, né? Uma pessoa que dorme muito, é preguiçoso, é uma pessoa que não tem disposição para fazer nada. Esse daí não é uma pessoa bom, né? Com certeza, Então, ela vai transmitir também essas coisas ruins para a pessoa. É uma energia baixa. Passa a energia. Agora, se for no nosso povo, quem que pode assoprar o rapé em alguém? Uma pessoa caçador, pescador, trabalhador, né? Uma pessoa que tem disposição para tudo, uma pessoa, um liderança ou um curador. E eu poderia pedir, por exemplo, eu vejo você como um exemplo, eu gostaria que você fizesse esse ritual para mim, para eu também ter a energia que você tem. Eu posso pedir para alguém que eu me inspire para receber o rapé dessa pessoa? Pode. Com certeza pode. Né? Então várias pessoas pedem um assopro de alguém porque sente uma energia ali de alguma coisa também. Né? Então esse é chamado de tipi. Mas ele é feito com osso, isso é um osso então, também? Então existe o osso específico também para a gente fazer essa arte. Né? Então, exemplo, esse daqui é o osso do viado, que é chamado de katsu. Né? E aí faz um trabalho na parte de dentro, remove, ele fica oco, limpo? Não, é um oco limpo, né? Porque aqui é trabalhado com furadeira, lixadeira, né? Sim. Então, e esse daqui é o mesmo símbolo para jogar energia. Como não pode jogar uma jiboia, aqui a gente faz a imitação dela, que é a cabeça da jiboia, feita pela miçanga. E aqui desenhado como
um durepox. Perfeito. Essa é uma arte também. Sim, uma arte. Perfeito. Né? Então esse Muito bonito. Né? E esse outro objeto aqui? E esse daqui é o curipe. Curipe. O que é o curipe? O Dá pra curipe, ver na câmera lá? Acho. Ele pode mostrar pra Pega cá, só um ó. pouquinho. Mostra Isso. aqui, olha. o curipe é consagrado, você mesmo aplica em você mesmo. O mesmo rapé também. É, o mesmo rapé. Então esse daqui precisa de alguém, o tipi, né? Esse daqui, ó. Sim. E esse não. Esse é você mesmo aqui. Eu não cruzo papel higiênico. Se tivesse, ia ser muito bom que eu ia Papel higiênico. Papel, já consegue? consagrar para me fazer uma amostra aqui Então a também gente para vai, vocês. já vai providenciar isso. Muito Sim, interessante. esse aqui. E aqui também é onde fica guardado o rapé. É, o rapé. É por isso que eu tava precisando de papel higiênico, porque se eu tirar, eu vou ter que consagrar. Sim, Né? sim, Eu não sim. posso tirar ele se eu não for consagrar também. Entendi. Né? Se for só por amostrar ou se for só para. Não, é uma medicina muito sagrada. E é o respeito É o também. respeito, é. Entendi, perfeitamente. Então a gente vai providenciar, né? Então a gente gostaria de saber também, gostaria de ver, né, esse momento aí. Então, o feito também, o rapé, é mesmo jeito da ayahuasca. Não pode ser qualquer pessoa que pode fazer, né? Um pouco também do que eu estou falando também é como eu aprendi com o meu povo Yawanawá, né? Então, o rapé e Yawanawá, ele só tem duas misturas, que é o tabaco e o tsunu, como eu pude explicar. Sim, sim. Agora, de outros povos, existe vários tipos de medicina junto, né? Mas eu não conheço. E eu não consagro também rapé de outros povos. Você sempre vai consagrar aquele que você conhece, que você teve contato. Sim, e da minha tribo, Yawanawá. Entendi. É uma segurança para você e também o respeito, né? Faz muito sentido isso. Aqui, ó. Vai ser mais. Se levar mais um pouquinho pra Consegue perto ver do na lado da câmera? garrafa, da garrafa, acho que dá pra ver na câmera daí. É bom fazer uma foto também, né, desse, né? Era bom fazer as fotos, né? Será que se empurrar aqui um pouquinho? Licença. Ficar mais perto dele. É. Chega perto, não dá pra ver bem ainda, não. Agora, você vai explicando pra gente como que você tá fazendo esse momento? Então, esse momento aqui, né, como eu vou consagrar porque eu senti também, né? Eu sou uma pessoa que dedico meu mundo espiritual, como eu já fiz uma dieta também muito sagrada, que é do Muká. Também, quando eu consagro ele, esse daqui me fortalece mais, né? Chega mais coisa boa, chega mais palavra boa também, né? E mesmo tempo também consagrando também com respeito, né? Pedindo uma forma também de agradecer a Deus por eu estar aqui junto também com vocês também. Muito bom. E esse é o rapé. É um pozinho, né? Ush. Então, esse sopro que a gente faz, antes de você consagrar ele, o rapé, né? Como vocês viram eu fazendo também, aqui eu joguei um pedido, né? E cada um desses sopros também a gente está jogando uma intenção, né?
Então, não é também de qualquer jeito também que você pode consagrar rapé. Não é em vão. Né? Tem um momento também de você consagrar o rapé. Não é toda hora, principalmente num horário assim, né? A partir de quando você que já fez a dieta do mucá, né? Uma forma também de você fazer a sua oração, né? Eu, da minha parte, eu consagro de manhã, né? E se você também, o rapé, ele é feito pelo tabaco. Né? Se você começar a usar, você não pode, ele não avicia alguém, mas mesmo tempo também, se você não tiver controle, você chegar a viciar. Né? Então o rapé, já várias pessoas também usam de forma como se fosse exemplo. Não, a pessoa ali está com uma raiva e pensa que não vai consagrar o rapé também, né? E o rapé, você só pode consagrar ele no momento de você fazer os seus rezos, os seus pedidos para você mesmo, né? Então, tem um propósito no final, não pode ser sem motivo nenhum, simplesmente por uma vontade própria. Sim, tem um propósito, sim. Né? E depois que você faz esse ritual, você sente alguma coisa já imediatamente? Tem algum impacto já assim no corpo? Se sente melhor, mais leve? O que acontece? Sim, agora como eu consagrei aqui, aí eu já me sinto mais feliz, mais alegre, mais a palavra mais firmado também, né? E sinto uma energia, né? Uma pressão assim dentro de mim, né? Que também acalma também o coração também, né? Deixa você mais assim, mais firme naquilo também que você vai falar, aquilo que você vai pedir, né? Então deixa a pessoa bem concentrada também. Eu queria entender um pouquinho sobre essa questão da vibração que vocês, né, também comentam, né? Eu vi nas suas redes sociais, a parte do cântico, esse momento das orações tem muito a ver a relação da energia, né? Como que funciona essa energia? Até o tom da voz humana emite uma energia, que essa energia também é transmitida para as outras pessoas, né? Uhum. Então, né, desse lado aí, é no momento quando você consagra o ayahuasca e consagra o rapé, o que é que ele traz? Né, para mim, como eu canto, né, eu canto sem estar com o instrumento e com o instrumento também. Né, e no momento quando eu estou cantando, quando eu consagro o ayahuasca, vem a força, vem a miração, vem o entendimento, né, e clareia mais meu pensamento, mostra o meu foco, né. É para mim enfrentar também, na minha cantoria, vem muitas energias também pesadas de outras pessoas também que estão ao meu redor. E no momento quando eu pego o rapé e eu consagro, né, o rapé, ele me deixa mais firmado na minha cantoria e deixa eu entender mais a força também. Entendi. E assim, depois que vocês fazem, né, esses rituais, eu imagino assim que a tua energia também muitas vezes acaba ficando abalada, né? Porque se você tem uma pessoa que está do teu lado, você está ajudando ela e ela está sugando a tua energia de algum, né, podemos dizer assim, como que você se recupera depois? Não, então, para você, né, boa pergunta isso daí, né, que para você recuperar a sua energia, por isso que você tem que passar por esse processo dessa dieta. Então, para a gente tirar todas as energias também do que você sente, que a energia também que pesa ali para você, né, por isso que a gente tem esse preparo do mucá. Né, no momento que a pessoa está com muita energia pesada, não atinge você. É uma blindagem também, já fica protegido porque gente sabe que vai passar por isso em algum momento. Depois, a partir de quando faz a dieta, você já é protegido, né? Somente só se for uma coisa de Deus mesmo, né? Que pode atingir você ao mesmo tempo de um pajé mais acima do nível de sabedoria mais do que você. Entendi. Aí atinge. Agora, se não, nada também te atrapalha. Agora, se você não tiver preparo, você não tem além de nem permissão pela cultura Yawanawá de estar conduzindo, servindo uma medicina para alguém também, porque você não tem preparo. E a energia das pessoas vão fazer você passar uma dificuldade, você vai ficar tímido, você vai sentir uma preocupação, você não vai dar conta do trabalho, você não vai controlar as forças das pessoas e, inclusive, você pode até passar vergonha daquilo lá que você está fazendo. Porque não deve ser fácil, realmente, essa energia que você trabalha no dia a dia com outras pessoas também é desgastante. É uma medicina também que retém, né, essas energias dessas pessoas né, que participam lá. Né? Claro, se quiser dar uma pausa dele. Gostaria, Catê. Ok, Jair. Catê, me conte, as pessoas quando procuram, elas voltam a procurar depois que elas fazem o ritual a primeira vez? Então, sim, né, maioria. E hoje. tem um intervalo de tempo para fazer?
o ritual? Exemplo, o intervalo de tempo. Eu A cada mês, a cada quero semana? fazer hoje. Quando que eu posso fazer de novo? Então, você faz hoje, aí vai depender de você. Porque, exemplo, nessa minha viagem aqui, a gente faz toda semana, né, final de semana, em cada cidade. Aí você, né, consagrou hoje, então você gostou. Então fala, não, sexta-feira ali, né, eu quero fazer uma consagração. Então você entra em contato comigo e mesmo tempo ali, né, a gente marca a data. Então a gente faz os ritual nas nossas viagens aqui, né, com um grupo de 60, 50 pessoas. Isso é o meu trabalho. E esse é uma cerimônia no meio com muito público. E a gente faz o nosso atendimento também individual também. Vocês hoje estão fazendo uma comitiva no Brasil inteiro, né? Estão rodando o Brasil inteiro, Sim. né? E como que funciona esses trabalhos? Vocês chegam em um determinado local, convidam as pessoas para participar, né, desses rituais, as pessoas se inscrevem e vão lá participar com vocês. Sim. É dessa maneira. Então a gente tem o nosso aqui em Guarapuava, a gente tem o nosso Instituto Cauá. Certo. Né? Então a gente tem o Instituto Cauá lá, tem no Instagram, né? Você pode entrar lá e você vai se informar lá, tem um contato da pessoa que vai ficar respondendo, né? Aí você vai falar qual é o seu objetivo também de você querer conhecer a ayahuasca. Se você toma algum remédio também, se você bebe, se você usa algum tipo de alguma entorpecente também, né? E tudo vai estar à lista lá. Dependendo se você decidir, depois que você fazer a assinatura e tudo, lá, aí a gente vai fazer o ritual para você. Tem que ter uma responsabilidade muito grande, né? Tanto da pessoa que vai para conhecer, quanto de vocês também, né? Essa comitiva, pelo que a gente tem acompanhado nas redes sociais, né, ela chama muitas pessoas, né? Geralmente aí um público grande frequenta, né, esses encontros para participar desses rituais, né? Sim, Então, eu já fiz o trabalho com 80 pessoas, um público muito grande. E essas pessoas que fazem parte desse movimento são da sua família também, né? Suas irmãs também fazem parte, né? Faz parte também. É eles que estão ali, né, conduzindo o trabalho, né? Estão nas cantorias, nas partes da cantoria. Meu pai, que é o pajé, está servindo na medicina e está curando também aquelas pessoas que estão precisando de alguma cura também, né? A gente fica tocando, cantando, enquanto o pajé também está fazendo a cura também, os atendimentos. Sim. Ai, tenho uma curiosidade. Quando vocês estão fazendo o ritual, vocês estão com qual tipo de vestimenta? E a pessoa, o visitante, ele tem que estar vestido como? Não, o vestido dele pode ser conforme você sentir, né? Agora nós sempre estamos com esse daqui. Lá na aldeia, né, sempre a gente usa a roupa porque faz frio também durante a noite, né? Então lá a gente sempre, o que mais que a gente tá é com nossos, né, os nossos raut, que é chamado, né? Sim, que é as pulseiras, tudo. As nossas pinturas também. Agora, eu tenho uma pergunta também. Se hoje vocês estão nessa comitiva, né? Você como cacique, seu pai como pajé, o seu pai também vem no mesmo momento que vocês? Também tá junto ou não? O seu pai ficou na aldeia? Agora ele tá junto. Tá junto. E quem ficaria na aldeia, então, tomando conta do povo lá? Alguém é nomeado nesse momento? Nós estamos saindo em comitiva e você vai cuidar da aldeia nesse momento. Então, exemplo, eu e o meu pai, a gente tá nessa viagem, tá nessa missão, trabalho. Então lá tá minha mãe. Minha mãe é como a liderança da aldeia. Ela ficou como liderança nesse momento. Liderança da aldeia. Então, e tem depois de mim, assim, vem descendo. Né? Exemplo, meu pai é o liderança, eu sou o cacique, e lá tem a outra minha irmã também, que é como se fosse a cacique também da aldeia também. É ela que está tomando a responsabilidade lá. Mas, mesmo tempo, eu estou aqui, né? Todas as coisas que está acontecendo lá, se for alguém visitar lá, se alguém quiser chegar lá, se tiver precisando de alguma coisa, um exemplo desse meu trabalho aqui, né? Eu vivo de todas as condições do que eu trabalho aqui, né, é para manter minha aldeia, questão de alimento. Entendi. Né? Lá no povo de Yawanawá não tem uma farmácia. Né? Tem alguém que tem outras aldeias que a pessoa está doente, está sentindo uma dor na cabeça, não tem um remédio. Né? Então lá na minha aldeia, esse meu trabalho que eu faço, como eu salvo para mim, né, nessa missão de viagem, né, os recursos eu pego, compro os remédios, né, e nesse momento eu ajudo também em outras aldeias também. Então esse instituto hoje está trabalhando essencialmente para investir recursos na própria aldeia. Na própria aldeia. Tipo, um exemplo,
né? Lá na minha aldeia, lá, a educação lá, nos povos lá, é muito, né? É muito difícil, Thiago. Né? Exemplo, o meu irmão lá, ele dá aula. Ele terminou o estudo dele, mas nesse meu trabalho aqui, né? O que foi que eu fui investir lá? Né? De comprar um quadro, comprar um giz, né? Comprar os material escolar também. Estrutura para a escola. Para a escola também. Então, não é dizer que a educação está dando tudo lá. Apenas estão dando um contrato. Mas não que estão dando quadro, não estão dando nada lá. Então, esse nosso trabalho é para mim também ajudar essa geração que estão vindo, que são meus sobrinhos também. Certo. Até no começo a gente estava comentando, você falou que você não fala o português muito bem, mas a gente percebeu que o teu português está perfeito, né? Você está falando muito bem, assim. Como que é a tua relação hoje, que você está com um pé hoje no mundo urbano, né? Na cidade, e um pé na aldeia? Como que você faz essa divisão, assim, para não perder a tua cultura? Eu não consigo perder a cultura porque ali eu já estudei tudo do que tem da minha cultura, né? E que não faz eu perder a minha cultura é a questão das minhas medicinas, né? Aí tem um modo também, a diferença lá, que tem a energia também daqui do mundo branco, da cidade, né? E tem as comidas também. Né? Então eu vou tendo um controle ali da minha comida, exemplo, né? E eu não tomo a Coca-Cola. Certo. Porque eu sinto que a Coca-Cola, ela não me ajuda, né? No momento assim, se eu viver tomando a Coca-Cola, comendo uma pizza todo o tempo, aquela comida lá, né, ela é muito pesada para o meu corpo também. É no momento quando eu vou consagrar minha medicina, eu vou passar mal, eu já vou não vou começar a dominar mais a minha espiritualidade. Isso vai te afastar da tua cultura original. Vai afastando também, né? Então, assim, tipo, eu fico bem, eu sei a comida que eu como também, que vai trazer a coisa boa ali, tipo um arroz, um feijão, né? Sim. E é uma consciência sua também, porque você tem acesso a tudo isso, só que você não quer. Você está mantendo, né, um regime mais próximo da tua cultura. Sim, porque aqui no mundo branco, se você cair no mundo branco, se você não souber o que você está fazendo, você vai comer todo tipo de comida, né? Você vai entrar aqui no mundo branco, vai tomar uma bebida, uma cachaça, ou ao mesmo tempo você vai começar a usar algum tipo de entorpecente que não é da tua cultura. O que é que vai fazer? Ali vai tampar todo o teu conhecimento também. A gente percebe que algumas aldeias que estão muito próximas da cidade, isso acontece mesmo, né? Você vê alguns indígenas, né, com problemas com bebida alcoólica, por exemplo, que estão inseridos dentro da cidade de uma maneira muito enraizada, acabam perdendo a cultura, né? Sim, isso acontece. Então acontece mais isso através disso que eu estou falando. Questão de comida, alimento, bebida, tudo do que está vindo. Porque assim, tipo, a gente tem, o mundo oferece, tanto faz, coisa boa e também coisa ruim. Ajuda, mas ao mesmo tempo também, se você não souber, também você se perde naquilo, né? Que você tem os seus conhecimentos do seu povo também. E tem irmãos seus que estão lá na aldeia que nunca saíram de lá, nasceram e cresceram naquele ambiente, nunca conheceram a cidade, por exemplo? Ou a maioria já tem contato com os centros urbanos? Então, né, a maioria sim já conhece, mas os municípios ali, a cidade mais pequena dali do Acre mesmo. É importante falar, né, que é um lugar bem reservado, né, distante também, né? É, muito distante também. Porque um exemplo, e você não vai sair de qualquer jeito para chegar até uma cidade não, né? Porque um exemplo, se as coisas lá no Acre é muito caro, né? Uma gasolina você compra, aqui chega lá tá 5, 6... e lá, se você quiser, 1 litro de gasolina lá, no meio do povo lá, 1 litro ele vende R$16. Nossa, super inflacionado lá. Até você estava comentando também que são várias horas da aldeia até chegando num ponto onde tem veículo, por exemplo, não sei quantas horas, 5 horas longe da aldeia para ter um primeiro momento que tem um veículo, por exemplo. Esse trajeto, por exemplo, é feito de barco, de canoa? Como que é feito Então, até chegar num momento mais civilizado ali, digamos assim? Então lá a gente tem um barco. O barco serve para nós como se fosse um carro aqui para vocês. Se você não tiver um carro, você não vai trabalhar. Você vai comprar uma comida ali mais bem perto ali, né? Você não vai ter saída como poder trabalhar, né? Então lá a gente tem um barco. Então durante esse nosso trabalho que nós faz, né, a gente também compra um barco. Exemplo, lá a gente tem um barco de alumínio,
né? Feito com a toda, com a cobertura, nos bancos, a almofada, e tem o nosso motor também, que é o motor 13 Honda, né? Então esse daí que faz o transporte para nós chegar até a cidade, e da cidade, que na Vila São Vicente é um ponto turístico para nós chegar até a aldeia também. E são quantas horas que vocês ficam nesse trajeto? Para chegar até na cidade, 4 horas que você contou, né? Da minha aldeia é 4 horas, chegar então, até tempo, né? até para ver um veículo, pegar para poder chegar até o município também. Então se pode dizer que se usou quase que todos os meios de transporte, usou barco, usou carro, veio de avião também, provavelmente para cá? Avião. Então usou praticamente todos os meios de transporte aí, e Sim. várias e várias horas, né, para chegar para cá. Uma pergunta pra Mais pergunta? quando ele tá na tribo lá, quando ele tá na aldeia, qual que é o dia a dia dele, assim, o acordar dele até a hora de dormir, da distribuição? Ele como cacique, ele mesmo que maneja, ele fala, ó, ele vai fazer. Legal. Vamos replicar uma pergunta aqui então. O teu dia a dia aqui na cidade é né? Você vai seguir vários compromissos, né? Rotinas, né? Mas como que é na aldeia? Desde o momento que vocês acordam pela manhã até a hora que vocês vão dormir, como que é feita a distribuição de função? O que vocês realmente fazem no dia a dia de vocês? Se hoje ainda é utilizado muito a caça, por exemplo, como que vocês passam o dia? Essa é uma boa pergunta. Então, como eu tenho essa função de cacique, né, de liderança da minha aldeia, hoje meu pai, assim, ele é o liderança, mas assim, ele já tá uma pessoa bem cansado também, né? Ele é muito novo também, tem 56 anos, mas assim, para poder criar nós, né, ele já se torna muito cansado. Então, eu tive essa função de ser um responsável também da aldeia. Então, primeiro de tudo, né, eu começo, para você ser um liderança. Por que você é um liderança? Um liderança, ele tem que pensar naquilo que ele pode fazer, porque existe muita pessoa na aldeia, mas nenhum tem um plano. Exemplo, tem jovem que, se for possível, ele passa a fome ali o dia todo, mas não faz nada. E tem que ter alguém ali para tomar a direção. Bora procurar algum alimento, trazer para a aldeia. Então, por que fala o povo Yawanawá? O povo Yawanawá são o povo da união. Então, no momento, quando amanhece o dia, né, para começar, como é o meu dia a dia na floresta, eu tenho uma função do liderança, né, eu já pergunto à minha mãe, né, quando vai chegando a noite, né, eu já pergunto a ela, olha, pai, mãe, né, que eles que são o responsável também, qual é o nosso plano de amanhã? Né? Eu vi que aqui a aldeia está precisando de um alimento, de uma comida. Tem muito trabalho para a gente fazer, mas só que a gente também não vai poder trabalhar se não tiver uma comida também. Sim. Né? Então a gente, primeira função, né, a gente diz, olha, amanhã cedo, né, eu quero chamar todos os meninos para nós ir pescar. Ou eu quero chamar também para a gente fazer uma caçada também, para trazer um alimento para a aldeia. E quando chegar o alimento na aldeia, é no momento que a gente vai dar uma descansada, um dia desses cansativos que a gente teve, da caçada, da pescaria, e no próximo dia a gente vai ver qual é o trabalho que tem para fazer. A gente precisa lá, a gente não tem um supermercado, a gente não tem, né, da onde tirar os alimentos. O que é que a gente vai plantar? Que nós chamamos um roçado. Não, um roçado é como você vai tirar ali uma 100 hectares de terra, você vai derribar a árvore mais maior, né, e limpar, deixar a árvore secar e depois queimar. Aí ali você vai plantar a banana, vai plantar o inhame, vai plantar a melancia, todo tipo de alimento. Então vocês plantam, o que vocês consomem é o que vocês plantam. O que nós plantamos. Aí os homens caçam e as mulheres que limpam e cozinham? Como que é a distribuição entre vocês? Então lá? A distribuição é tipo assim, a mulher lá, ela fica mais tomando de conta da casa, né? Na limpeza da casa, cuidando também das crianças também, e os homens estão trabalhando. Aí chega um momento também que quando chega, os homens também, né, já sabem que ali vai ter uma comida naquele horário, porque as mulheres já ficaram naquela função. Tudo ali, bem dividido. É tudo dividido. Agora a parte da caçada, pescaria, o plantio, tudo é os homens também. Entendi. Aí vocês fazem isso em grupos para sair, caçar, pescar, plantar em grupos os homens, mas daí a distribuição cada um na sua casa, é isso? Então, quando a gente mata uma caça lá,
chega na casa do liderança. Todos os alimentos que for trazido. Concentrado num local só. Só num local só. Aí dali que vai ser dividido. Né? Olha, tem aquela casa. Então, para cada uma casa vai um tanto de alimento. Mas a casa do liderança, para você tomar uma responsabilidade de um liderança, Tchai, né? Você tem que ter uma pessoa. Você tem uma pessoa de muita responsabilidade e mesmo tempo, né? Na tua casa lá, a gente tem um tipo de casa que chama churru. Churru. Churru é uma nossa casa bem do nosso tempos antigos que ele tinha. Então, para quem que mora nesse churru, tem que ter só pode morar nessa casa quem for um liderança. Né? Então, o que é que você vai fazer lá dentro? É uma casa onde você vai ter muito amor, muita humildade. Do jeito que você receber uma pessoa que tem uma pessoa rico, você vai receber uma pessoa humilde. Não tem diferença. Aquela casa lá, né, que significa como símbolo também do nosso povo, a nossa identidade. Né? Então, dentro daquela casa, se chegou alguém na tua casa, você oferece uma água. Pergunta se a pessoa quer uma água. Se não tiver uma água, pergunta se a pessoa quer um café. Tiver um almoço, pergunta se a pessoa já comeu. Porque tem muita gente ali, né? Quando você é um liderança, as pessoas vão na tua casa porque você é um liderança. Você comanda um povo também. Né? E é no momento da tua casa, sempre tem que estar, nunca tem que faltar um café na mesa, nunca tem que faltar uma comida na sua mesa. Porque ali, como é dia e noite, você está esperando visita chegar ali na tua casa. Né? Você tem que estar preparado sempre para dar esse apoio. O apoio todo o tempo, imediata. 24 horas você tem que estar ali. Né? E é como nós diz, assim, no meu modo também de falar, né? No nosso dia a dia, a nossa cultura, né? Você não pode ser a casa do liderança uma casa miserável. Vocês acolhem quem vai conhecer, né? A liderança tem que estar forte sempre, tem que estar sempre com a guarnição pronta ali, né? Então, naquele momento ali, quando chega de manhã, Yawanawá é o povo da união, né? Agora esse daqui vocês vão entender. Se você convidar um Yawanawá, você está completando a sua idade, o seu aniversário. Você chega lá, Catã, vim te convidar para o meu aniversário e tal. Você me convidou, eu sou liderança. Não espere que vai só eu, não. Espera que vai umas 80 pessoas e faz um bom bolo e uma boa comida ali, porque vai muito o povo. Então o povo da Queixada são o povo da união, né? E tem essa diferença aqui no Mundo Branco. Na minha casa, lá, na minha aldeia, né, mora só a minha família, pai, mãe, irmão, irmã, cunhado, né, sobrinho, sobrinha também, tia. Imagina 60 pessoas todo dia chegar de manhã na tua casa para tomar café só naquela casa. Nossa, aí vai ficar complicado, né? E quando meio-dia tem que ter um alimento também para todo mundo chegar ali. Então, se você, como liderança, não oferece uma comida para a aldeia, um café, você tem que ter o direito de oferecer o almoço. Se você não tem o almoço, tem direito de ter a janta também. Entendi. Né? É um povo realmente muito unido. Achei bem interessante essa questão. Eu tô com uma pergunta aqui já para te fazer a respeito de preconceito. Eu imagino que vocês devam ter algum tipo também de preconceito. A gente vê isso, né? Muito, infelizmente, comumente nas redes sociais aí. Mas vocês sofrem algum tipo de preconceito? Já teve casos aí diretamente voltado para você, por exemplo? Então, um papel de um liderança é o que tem mais. Você primeiro você tem uns desafios, né, de até próprio tua família também, né? E dos outros é o que mais vem também. Né? Então existe muito preconceito. De dentro, né, mesmo da aldeia, do próprio povo já tem um certo preconceito. Já tem. Eu não vou arrodear porque tem, né? Porque hoje em dia que está fazendo o povo se perder é a questão de quê? É a questão de o povo conhecer, né, o Mundo Branco, né? E lá na frente, uma liderança fala o nome do povo, busca um recurso, um projeto, faz um projeto, quando vê as condições, o recurso é para a família dele. E acontece é política isso aí, né? Isso é coisa política. E tem uns preconceitos também, porque, exemplo, tem pessoa que só quer dizer assim, né? Quando a família dele pode viajar. E quando vai de outra família, ele não aceita. E vão começar a criticar.
Tem pessoa que não toca, nem canta, nem dedica ser pagelança e nem a sua cultura, mas no momento quando vem um índio lá da sua aldeia, no momento que você está falando da tua cultura, ainda tem própria pessoa do povo que ainda está te apontando ainda. Não, tá errado. E acontece... Então, tamo junto nessa questão aí, a gente se entende bem, então, né? Tanto o povo indígena quanto nós, acredito que seja parecido. E né? acontece do pessoal mesmo, né? Sair da cultura de vocês para outra cultura, para nossa cultura. Tipo, saiu da aldeia para a área urbana e não voltar mais. Não se identificar mais, né? Com Não se indígena, identificar mais. Tem, sim. Porque é muito diferente, né? O nosso acesso com o acesso que tem lá dentro da aldeia. Sim. Né? Então a pessoa ela acaba tendo muita opção para aqui fora. Né? Quando sai de lá para fora é muita opção. Então acontece deles não quererem voltar? Tem sim. Né, tem pessoa em Awanauá que, né, os pais deram oportunidade para estudar, né, no mundo branco, para se formar um médico e tal, né, para ajudar o povo, mas ao mesmo tempo, quando se forma, termina o seu estudo, vive na cidade, não vai na aldeia. Vira as costas. Vira as costas. Né? É muito triste então isso tem muito, não só do povo Yawanauá, né, mas tem também de outros povos também, né? E hoje também, né, aliás, os preconceitos, não sei com outros povos, mas com o povo Yawanauá, os brancos assim, né, eles só têm preconceito assim com nós indígenas, porque assim, ele acha que o povo são indígenas, são todos só um só. Todo fala só uma língua só, tudo é indígena e tal, tudo pega junto. Mas assim, né, os brancos têm preconceito porque o índio está tampando uma estrada lá dos caminhoneiros, onde os caminhoneiros estão trabalhando também. Para quê? Para sobreviver, manter a família também. E o índio lá está discutindo coisa política que não tem nada a ver com coisa indígena também. Né? Aí o que é que vai dar? Tem um conflito. Lá está o índio, lá passa o caminhão, um índio está lá, tomou a cachaça, está lá dormindo no meio da rua. E pensa que não, um caminhoneiro está lá, vem com aquela velocidade, passou por cima do índio. Aí os índios vão se revoltar, quer ter vingança também. Né? E esse daí que tem a questão de o mundo é tão grande, mas se torna tão pequeno, de ter esse preconceito também. Mas acaba generalizando por causa de alguns fatos isolados, podemos dizer. Mas não que nós, povo Yawanauá, estão envolvidos, mas mesmo jeito tem um preconceito, apesar de nós ser indígenas também. Mas não que nós estamos envolvidos nessa questão de querer discutir tanta coisa política que não tem nada a ver com nós, né? E nós não estamos também olhando para o mundo do Nauá, não, eles são assim, não criticando, que seja o povo Yawanauá. Né? Então, eu tenho uma ligação assim, tipo com a parte também de Nauá, também, né? Então a minha avó, assim, ela tem um sangue também da parte do Nauá, né? Então, assim, da minha parte, eu tenho muito carinho, apesar do mundo branco do Nauá, que estão também trazendo também um sustento também para o meu dia a dia, para a minha família e para os povos também, né? Então, da minha parte, assim, eu não tenho preconceito, mas a gente também só vai estar naquele canto onde você pode confiar, que você tem segurança de estar também. Né? Agora, o respeito com o mundo branco, que seja os indígenas, tem muito também. Né? Eu, pelo que eu vejo, você é bem acolhido, bem recebido nos locais onde você vai, né? Então, acredito que você seja uma voz aí dos indígenas para poder falar para as pessoas, né? Sobre o seu trabalho, sobre a sua cultura, sobre as coisas boas também. Então, você está de parabéns por isso também. Gratidão. Então, mas é isso, graças a Deus, a questão assim né, sempre meu pai, assim, uma história dele, ele falou assim, Catu, para você tomar uma liderança, para você ser um responsável, para ser um homem, não precisa ser um homem com aquela cabeça de dizer assim, não, eu sou valente, eu sou ruim. Né? Não precisa isso. Para você ser um grande homem, você tem que ter muito amor, muita humildade, muita paciência e muita responsabilidade. Você tendo paciência, humildade, paciência e responsabilidade, você sabe entrar em qualquer casa e saber sair. O que é que eu quero dizer?
Você pode sair em qualquer lugar, você vai ser bem recebido, você vai ser bem acolhido, porque você tem amor, você tem humildade. E é próprio o grande Espírito que vai selecionar as pessoas aonde você vai poder chegar também. Então, dessa forma, como eu recebi o conselho do meu pai, e agradecendo a Deus, então, graças ao Criador maior, aonde eu chego também, eu sou bem recebido, bem acolhido também. Que bom. Nós temos muito orgulho, né, dos povos indígenas, né? Afinal de contas, corre sangue indígena também nas veias, né, de todo brasileiro. Então, eu acho que foi um episódio muito interessante para a gente quebrar alguns tabus, mostrar algumas coisas muito boas, né, das tradições indígenas. E sempre será muito bem-vindo aqui, Catan Yuvan. Espero que agora, né, a pronúncia esteja correta do nome. Catan Yuvan. Catan Yuvan. Gostou de ter participado do Pode Dizer? Muito obrigado, gostei muito. Uma experiência diferente, né? E essas perguntas eram que eu imaginava todo o tempo alguém fazer para mim. Você é uma oportunidade de você poder falar. Sim. É o nosso objetivo que hoje não Pode Dizer é justamente essa. Eu esperava a qualquer momento. E o grande Espírito trouxe vocês também, né? Para hoje eu estar compartilhando também um pouco também da minha pessoa e minha cultura. Né? A gente transmitiu as nossas dúvidas, mas que provavelmente é a dúvida do pessoal que está assistindo, né? Sim, que não tem acesso a você para poder perguntar. Muito então legal. É bem legal essa. Tem mais perguntas? Gostaria de perguntar se você se importaria de terminar esse episódio com uma canção que trouxesse boas energias para o nosso podcast. Agora eu canto na voz, mas eu gosto de um instrumento. O meu instrumento chegou até o carro, mas não tá aí. Né? Tá. Mas eu posso cantar também na voz. Pode ser. Capela. Então vamos... Para encerrar então, pessoal. Para encerrar? Então antes de encerrar, a gente vai... As suas redes sociais, você lembra o Instagram? Qual que é o teu arroba do Instagram? Fala pra gente, pro pessoal de casa seguir você lá e conhecer um pouquinho mais da tua cultura. Yauanawa Catayuva. Vai colocar na descrição, né? Vai ficar na descrição. Porque falando assim rápido a gente se perde um pouco, né? Bom, pra finalizar, muito obrigada, né, por ter participado, por ter aceito esse convite. Tirou muitas dúvidas nossas, trouxe bastante conhecimento pra gente também, né? E vai ter bons cortes, inclusive. Você tem que, além de se inscrever na nossa rede lá no YouTube, no canal principal, que é o Pode Dizer Podcast, também se inscrever nos cortes do Pode Dizer e seguir a gente nas nossas redes sociais. Fique agora, então, com Catan Yuvan e uma canção a capela. Vamos se despedir com uma musiquinha, então, né? Esse canto aqui é um saiti, né? Como é um canto, né? Dependendo também do ambiente onde você está, né? Que você pode fazer o canto. Tem um canto bem sagrado que você não pode cantar em qualquer canto, né? E tem o nosso saiti, que é o canto também, né? Das pessoas, né? Dos jovens, né? Que tem aquele estudo assim mais, né? Que estão começando também a aprender agora. Então esse canto é chamado de o Aro. Injoroma, injoroma, koe, koe. Injoroma, injoroma, koe, koe. Koe, 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 koe. Koe, 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 koe. Koe, 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 koe. Koe, 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 koe. Anjai no mai nai tai wairo, nai tai wairo. Anjai no mai nai tai wairo, nai tai wairo. Anjai no mai nai tai wairo, nai tai wairo. Anjai no mai nai tai wairo, nai tai wairo. Nai tai wairo, 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 nai tai wairo. Anjai no mano
no mama he, 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 no mama he. Wamenera, 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 wamenera. Varonoma, 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 varo, anjai pawanoma, noma, Anjai pawa noma noma waro Anjai pawa noma noma waro Anjai pawa noma noma no mama he, 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 no mama he. Korai no no, korai no no, korai no no, korai no no. Koe 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 koe. Kayovete, 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 kayovete. Anjai no mai nai tai vai ro, nai tai vai ro. Anjai no mai nai tai vai ro, nai tai vai ro. Nai tai vai ro, 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 nai tai vai ro. Anjai no ma no mama he, no mama he. Anjai no ma no mama he, no mama he. No mama he, 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 no mama he. Wamenera, 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 he. Varonoma, 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 Waro Anjai pawa noma noma Waro Anjai pawa noma noma Waro Anjai pawa noma noma Waro Anjai pawa noma noma.
assim a gente finaliza, então, mais um podcast. Valeu e até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.